O bebê havia nascido há pouco tempo, quando nas suas costas surgiu um par de asas de galinha. Ao ver aquilo, a mãe imediatamente limpou o ferimento dele, mas, mesmo após remover o sangue, as asas não mostraram nenhum sinal de cair. Sem saber o que fazer, ela o colocou no berço, cobriu-o com um lençol e prendeu o tecido com alguns grampos para evitar que ele, por acaso, voasse para longe. Na hora do almoço, a irmã sugeriu que a mãe o levasse ao médico. Porém, a mãe recusou a ideia, temendo que asas tão incomuns pudessem atrair pessoas que quisessem machucá-lo. Pediu ainda que a filha não contasse isso a ninguém. Poucos dias depois, as asas dele cresceram ainda mais, a ponto de quase rasgar suas roupas. A mãe mediu e descobriu que elas já tinham 3 metros de comprimento. Tentou prendê-las com fita adesiva, mas ele sempre conseguia se soltar. Sem alternativa, cortou a roupa para que as asas ficassem livres. Livre da roupa apertada, ele logo começou a bater as asas e brincar no sofá. Querendo entender o que estava acontecendo com o corpo do filho, a mãe foi à biblioteca e pegou um livro sobre a anatomia de aves. Chegou até a comparar, num supermercado, as asas dele com as de frangos, mas não conseguiu nenhuma resposta. Com o passar dos dias, as asas continuaram crescendo e ficaram cobertas de penas. Para evitar que ele se machucasse ao voar, a mãe fez para ele uma roupa de proteção usando espuma e comprou um capacete. Um dia, a mãe e a irmã o soltaram e ele bateu as asas, levantando o voo pela primeira vez. As duas ficaram impressionadas. No entanto, ele parecia ter sensibilidade especial à luz e sempre voava em direção a fontes luminosas. Para evitar que se queimasse numa lâmpada, a mãe pediu à irmã que apagasse as luzes. Sem o atrativo da iluminação, ele voou na direção da janela e bateu no vidro, caindo no chão. Felizmente, sofreu apenas a perda de algumas penas. Certa vez, no supermercado, enquanto a mãe e a irmã se distraíram por um instante, ele desapareceu do carrinho de compras. No chão, só havia a roupa que escondia suas asas. Ao olhar para cima, elas viram que ele estava voando pelo teto do supermercado, deixando clientes espantados, que filmavam a cena. A mãe e a irmã correram atrás dele, mas era impossível impedir que todos vissem. A maior preocupação da mãe era que ele se machucasse nas lâmpadas. Seguindo sua sugestão, o gerente apagou as luzes. Sem iluminação, ele voou em direção a um freezer iluminado, e quando não estava atento, foi capturado pelos seguranças e levado à força para o hospital. O médico disse nunca ter visto um humano com asas, e explicou que a anatomia humana não possuía estrutura óssea para isso. Sugeriu deixá-lo para estudo científico, talvez como o primeiro de uma nova espécie. A mãe recusou firmemente a ideia de transformá-lo em cobaia. Com a ajuda do médico, eles saíram por uma saída secreta para evitar a multidão de jornalistas na porta. Ao chegar em casa, vizinhos curiosos e repórteres os cercaram. Logo, as notícias sobre ele tomaram todos os canais de TV. No dia seguinte, os jornalistas continuavam na porta. Sem saída, a mãe procurou o médico para ver se seria possível remover as asas, mas ele disse que estavam ligadas à estrutura óssea até o coração, e cortá-las poderia matá-lo. Com o tempo, ele cresceu e voava cada vez melhor. O pai teve a ideia de lucrar com a situação, trabalhando junto à imprensa. No início, a mãe não queria explorá-lo, mas acabou cedendo pela situação financeira. No dia seguinte, marcaram com os repórteres para tirar fotos. O pai amarrou uma corda no pé dele para mostrar seu voo, mas a mãe não segurou firme, e ele escapou, voando para o alto até desaparecer no horizonte. Eles correram atrás e o viram sobrevoar um lago, tocar a água e sumir de vez. A mãe gritou desesperada, mas não havia mais sinal dele. Passaram o dia inteiro esperando e, sem encontrá-lo, começaram a espalhar cartazes de desaparecido, embora soubessem que era como procurar agulha no palheiro. A mãe ficou abatida, sempre olhando pela janela na esperança de vê-lo voltar, sem conseguir se alimentar direito. Um dia, ela ouviu um som de asas e achou que fosse ele, mas era apenas uma gaivota. Incapaz de aceitar a ausência, voltou ao lago onde ele havia sumido. Entrou na água gelada, disposta a se afogar. Quando já estava prestes a submergir, ouviu o bater de asas. Ele havia voltado. Ela nadou de volta à margem, correu até ele e, emocionada, pediu desculpas por tratá-lo como instrumento para ganhar dinheiro e por soltá-lo antes de ele ter independência. Mas ele não demonstrou querer ficar. Apenas bateu as enormes asas e voou novamente, deixando claro que o céu aberto era o seu verdadeiro lar. A mãe, compreendendo, desistiu de buscá-lo de volta e, algum tempo depois, engravidou novamente, dando início a uma nova fase da vida.